mas eu estou muito feliz de estar aqui por alguns motivos. Eu não sei se vocês perceberam, tem um tempinho que eu não prego, né? Algumas pessoas, pastor, o que está acontecendo, pastor? Está desviado, pastor? Eu falei assim, não, desviado eu não estou, não, eu estou me desviando. Aí, que, pastor? Desviando, sim, estou me desviando do mal, estou me desviando do pecado, estou me desviando das coisas erradas. Não, gente, é que eu precisei tirar alguns dias para descansar, né? Como alguns irmãos sabem, eu, além de trabalhar na igreja, eu tenho um trabalho também, e eu estava muito cansado, e eu precisei me ausentar de algumas atividades na igreja. Então, em comum acordo com o conselho, eu me afastei durante alguns domingos, e também me afastei de alguns ministérios. Não significa que eu estou saindo da igreja, tá, gente? Eu apenas me afastei para que eu possa descansar. Meu trabalho é um pouco intenso, e isso estava me sobrecarregando, eu estava extremamente esgotado, física e emocionalmente. Eu precisava dar um tempo para poder me recuperar. Então, quando termina o culto aqui de domingo à noite, segunda-feira eu tenho que trabalhar, e às vezes eu passo o domingo inteiro na igreja, o sábado inteiro fazendo as coisas da igreja. Então, a minha ausência é por isso, né? Tem alguns irmãos perceberam, mais próximos perceberam que eu estava ausente, mas está tudo bem, graças a Deus. Eu estou descansando, estou me recuperando, e Deus tem sido generoso, bondoso e gracioso comigo. Bem, vamos falar de coisas mais elevadas, mais importantes. Nós estamos nessa série de mensagens, Há um Elefante em Nossa Sala, e hoje eu quero compartilhar com vocês acerca do elefante que existe na relação entre pais e filhos. De início eu quero falar para vocês, por favor, não achem que eu sou o pai perfeito, porque eu não sou um pai perfeito. Se você quer ter certeza disso, pergunta para minha filha e para o meu filho. Os dois estão aqui, está minha filha aqui, Natan está ali atrás, ali, pode perguntar, eles vão testemunhar com toda a vivacidade do mundo, com toda a certeza do mundo, que eu não sou um pai perfeito. Mas eu tenho uma boa notícia também, eles também não são filhos perfeitos. Não são filhos perfeitos. Mas, enfim, o texto que a gente vai ler hoje está em Efésios, capítulo 6, eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto de Efésios. Paulo, ele faz várias observações, e ele chega na parte em que ele fala para os filhos. Primeiro ele fala para os filhos, depois ele fala para os pais. Efésios capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Então ligue o seu aplicativo aí. Você que está em casa, que está assistindo a gente em casa aí, fique ligado. Inclusive, há um pedido de oração da nossa irmã Elane Silva. Minha querida, nós estamos orando por você. Nesse momento existe uma equipe aqui da nossa igreja que está orando por você, então não fique desesperado. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, e ele tem o melhor para você. Não se desespere. Tem também muita gente ao redor do mundo assistindo a gente. Quero mandar um abraço para todos vocês, e acompanhem essa mensagem com muito carinho. Efésios capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 4, diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem acerca desse texto. Eu vou dividir em duas partes. Primeiro a gente vai falar dos filhos, papel dos filhos nessa relação. Depois a gente vai falar sobre o papel dos pais, e no final a gente vai fazer um fechamento. Então eu queria que você ficasse ligado, abrisse o seu coração, para que você possa entender aquilo que Deus quer falar conosco. Eu quero falar para vocês que eu não montei essa pregação sozinho. É claro que Deus me ajudou muito, mas eu também tenho que agradecer a minha filha. Ela foi minha crítica durante toda a pregação, que eu fazia o esboço, passava para ela, e ela fazia as observações, tirava algumas coisas que ela não queria que eu colocasse, mas eu colocava de volta depois, enfim. E o final ela não viu, ela não sabe o final aqui agora, mas ela me ajudou nessa pregação.
Eu queria que eu chamasse ela para pregar, até pensei em chamá-la para pregar, mas eu acho que o tempo não vai dar por conta da ceia, nós temos ceia ainda hoje, mas fique ligado. Esse texto de Efésios, capítulo 6, é muito semelhante ao texto de Colossenses, capítulo 3. Tanto em Colossenses quanto em Efésios, Paulo faz uma recomendação a algumas situações, principalmente dentro da família, dentro do seio familiar, no relacionamento do seio familiar. E é interessante, se a gente lê tanto o texto de Efésios, o capítulo 5, quanto o texto de Colossenses, capítulo 3, a gente vê que Paulo, ele traz uma advertência aos crentes daquela cidade, daquela região, chamando-os para viverem uma vida santa. Então ele fala coisas do tipo: mas agora vocês abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maledicência, linguagem indecente, e substituam por bondade, por humildade, por compaixão, por mansidão, por paciência. E parece que Paulo, ele arremata tudo dizendo assim, perdoem-se uns aos outros, para que vocês possam viver em paz, sendo membros de um só corpo, e que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Aconselhem-se, exortem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e tudo que vocês fizerem, seja por ação, seja por palavra, façam em nome do Senhor Jesus. Tanto Efésios 5 quanto Colossenses 3, Paulo está falando da mesma coisa. Paulo está falando para pessoas que tinham encontrado a Cristo e passaram por um profundo processo de transformação. Então, essa relação que Paulo fala de pais e filhos, marido e mulher, tanto em Colossenses 3 quanto em Efésios 6, Paulo está falando que há uma base, e essa base é o novo nascimento. É uma relação onde você se despoja do velho homem, da velha natureza, dos padrões que outrora regiam e dominavam a sua vida, e passa a viver sob uma nova natureza, a natureza de Cristo: compaixão, amor, paz, mansidão. Paulo então nos chama a essa prática, e ele não está falando só para pais ou só para filho, ele está falando para todos aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, o padrão que Paulo diz aqui das relações, antes de tudo, é um padrão de alguém que conheceu a Cristo e que vive uma nova vida, que já se despojou do velho homem e agora passa a viver sobre a égide da palavra de Deus. Paulo diz, no Senhor, ou seja, não é na minha vontade, na sua vontade, é na vontade do Senhor. E se existe algo que regula as nossas relações, as relações interpessoais, de patrões, de empregados, de maridos e mulheres, de amigos, de irmãos e principalmente de pais e filhos, é a palavra do Senhor. Esse é o padrão, esse é o modelo a ser seguido. Então a mensagem de hoje, ela tem como primazia, tem de antemão levar em conta que essa relação de pais e filhos, ela só pode ser uma relação coerente, ela só pode ser uma relação boa, ela só pode ser uma relação produtiva, se ela levar em consideração aquilo que a palavra nos ensina. E o que a palavra nos ensina, inicialmente a gente começa falando dos filhos, é claro, né? Tem que falar deles primeiro. Se tem que bater, eles é que tem que apanhar primeiro. Então são os filhos. Primeira palavra que ele diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Veja que Paulo mais uma vez diz, no Senhor, pois isso é justo. Eu sei que todos nós aqui somos filhos, nem todos são pais, mas todos somos filhos. E obedecer não é uma alternativa aqui, obedecer é um imperativo. Isto é agradável ao Senhor. É uma lei, é um mandamento. Obedeçam aos vossos pais. Desobedecer aos pais é desobedecer a Deus.
Desobedecer aos pais é ir contra aquele que instituiu esta ordenança. Ou quando um filho desobedece o pai, ele não só desobedece o pai, ele também desobedece a Deus, porque foi Deus que disse: olha, filho, obedeça ao seu pai. Isso é algo natural, isso acontece em todas as culturas. Seja aqui, seja no Oriente Médio, seja na Índia, seja na China, no Japão. É a ordem natural. Isso acontece naturalmente. Se você olha, até na relação dos animais, há uma obediência dos filhotes. Isso é uma relação natural, está na nossa natureza. Por isso que o texto diz, isso é justo, é justiça. Agora, nós precisamos entender, e agora como pais, que a obediência aos pais, ela está ligada à fase infanto-juvenil, ou seja, enquanto a dependência dos pais, enquanto o filho depende dos pais, ele deve obediência ao seu pai. Enquanto ele necessita, ele tem necessidades que só podem ser supridas pelos seus pais, ele deve obediência aos seus pais. A obediência, ela é o primeiro exercício da espiritualidade da criança em relação ao Senhor. Então, quando a criança aprende a obedecer aos pais, ela terá muito mais facilidade de obedecer a Deus. Quando a criança ela cresce num lar onde ela tem conceitos, tem padrões, e ela se submete a esses conceitos e padrões, ela tem muito mais facilidade de se submeter à vontade de Deus, à lei de Deus, aos princípios de Deus. A desobediência, ela é um sinal muito forte da decadência de uma sociedade. Porque uma criança que cresce desobediente, ela tem uma forte tendência a não obedecer às autoridades, a não cumprir regras, a não obedecer leis, a desrespeitar autoridades, e isso causa um caos na sociedade. Causa a decadência da sociedade. Um filho, ele não está obrigado a obedecer ao pai a partir do momento que ele se torna maduro, independente, que ele tem a sua própria vida. E um filho também não está obrigado a obedecer um pai se essa obediência resulta, esbarra, fere a lei de Deus ou a lei moral. Nenhum filho está obrigado a obedecer um pai que obriga o seu filho a cometer um crime, que obriga o seu filho a pecar. Veja que quando o texto diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, ou seja, Deus está acima dos pais. E o padrão de obediência que o filho deve ao pai tem que estar sujeito, tem que estar submisso, tem que estar debaixo da autoridade de Deus. Porque se não estiver, se for um princípio antiético, se for um princípio amoral, se for um princípio pecaminoso, o filho não tem a menor obrigação de obedecer a esse princípio. Obediência aos pais tem um limite, quando esse limite esbarra na lei de Deus, quando ele esbarra nos princípios éticos e morais da lei de Deus. Obedecer é justo. E quando o texto aqui está falando de justiça, essa justiça é uma das ideias centrais da Bíblia. Diz respeito ao comportamento humano, nas suas relações, nas nossas relações entre cada um de nós. Esse é um direito que os pais têm. Esse é um direito que os genitores têm sobre cada um de nós.
A obediência, por outro lado, ela é a primeira experiência do ser humano que o permite viver em uma sociedade, em um estado de direito. Ou seja, na sociedade todos nós precisamos cumprir as leis, precisamos obedecer às leis, precisamos nos submeter a um conjunto de normas, de leis, para que possamos viver em sociedade. Desde o simples indivíduo até as autoridades, todos precisamos estar sujeitos à lei. Então, quando a criança, ela cresce e ela aprende dentro de casa a obedecer os seus pais, a obedecer os preceitos dos seus pais, aquilo que lhe é imposto, os seus limites, ela entra na sociedade, aprendendo a viver com muita facilidade em um estado de direito. Ninguém precisa dizer para aquela criança o que ela deve ou não deve fazer, porque ela já sabe. Ela está sujeita a uma autoridade, existe alguém acima dela. Mas o texto não diz só obedeça seus pais e sua mãe. O texto também diz, no versículo 2, honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Paulo agora faz menção ao quinto mandamento. Paulo, ele cita o quinto mandamento, está lá em Êxodo capítulo 20, verso 12, depois se você quiser ler, você leia lá. Se por um lado a obediência está ligado à fase infanto-juvenil, à fase de dependência, enquanto você depende do seu pai, da sua mãe, honrar está ligado a toda a sua vida. Honrar não se limita a um período de tempo da sua vida, a honra está ligada a todas as fases da vida do ser humano. Este mandamento que Paulo está citando aqui, lá dos 10 mandamentos, é um dos poucos que nos dá uma razão para observá-lo. Veja que ele diz assim, este é o primeiro mandamento com promessa. Muitos de nós achamos que é uma recompensa. Eu vou obedecer o meu pai e a minha mãe e eu vou morrer velhinho. Eu quero viver muito, então eu vou obedecer meu pai e minha mãe. Se por um lado isso se aplica, mas o desejo de Deus, a razão de Deus aqui, vai muito mais além do que isso. O quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe, para que você viva muito sobre a terra que o Senhor te dá, é uma proposta de Deus para que a sociedade se perpetue. Porque sem honra, sem alguém que entenda que há alguém acima, que merece ser respeitado, que merece honra, que é mais importante do que você, a sociedade se desmantela, se esfacela. Existe uma ideia muito difundida de que toda autoridade é ruim, que as pessoas deveriam viver de forma anárquica. Experimente para você ver o que vai acontecer. E esse não é um princípio humano, esse é um princípio bíblico. Então, essa razão de honrar pai e mãe tem uma profunda relação com a nossa vida em sociedade, como nós vivemos na sociedade, como a sociedade se sustenta. Uma sociedade em que os filhos honram os pais sobrevive por muito mais tempo. E o contrário também é verdade. Quando uma sociedade onde pessoas não honram seus pais, se não honram os pais que o criaram, os pais que geraram ele, como vão honrar as outras pessoas? Como vão honrar as autoridades? Como vão honrar os seus semelhantes? Como vão honrar a Deus?
Então, o princípio é profundo. É claro que se você obedecer, você vai ter vida longa. Mas a sociedade também vai ter vida longa. Infelizmente, muitos pais modernos não reconhecem isso, porque acreditam que essa questão de honra está ligada a autoritarismo. E isso não é politicamente correto. Não, meu filho não precisa me honrar. Meu filho pode me tratar como ele quiser. E aí, cara, você, quando isso acontece, os pais descem ao nível dos filhos e tornam-se pares adultos dos filhos. E vão tratar os pais como colegas, como os companheiros. Não tem honra nessa relação. E aí, quando ele sai de casa, adulto, e vai para o mundo, para a sociedade, ele acha que ele pode tratar todo mundo assim. Aí você vê o aluno botando o dedo na cara da professora, você vê o cara xingando o policial, não respeita a autoridade constituída por lei, desacata o policial, acha que pode fazer o que quer, entra na frente da fila, não respeita a fila, não tem coragem de dar a vez para um idoso, para uma mulher grávida dentro do ônibus, porque ele não honra ninguém. Não existe, esse conceito não foi criado. Então Deus já está dizendo isso há muito tempo atrás, porque uma criança, um ser humano que aprende a honrar seus pais, quando ele vai para o mundo, ele sabe que ele precisa honrar as pessoas. O que é que Jesus diz quando os discípulos estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus? Jesus diz, olha, comigo, no meu reino, não é assim. Considerem-se os outros, o quê? Superiores a si mesmo. Já pensou, meus irmãos, uma sociedade em que todos se considerassem superiores a si mesmo? Eu vou no médico, e eu fui no médico essa semana fazer um exame, e o exame estava marcado para começar às 14 horas. Eu fui, cheguei às 14 horas, o médico passou para lá, o médico passou para cá, aí passou uma irmã da igreja, me viu, pastor, o senhor está aí? Tá. O que foi? Vim fazer o exame. Foi. Que horas é o exame? Eu falei, era 2 horas, já era 3 e pouco. Ela, meu Deus, espera aí que eu vou ajudar o senhor. Aí foi, me pegou, levou lá para dentro, eu fui fazer o exame, era 4 horas da tarde. Em uma sociedade em que cada um considera o outro superior a si mesmo, não teríamos esse tipo de problemas. Eu só dando um exemplo simples, tá, gente, que aconteceu comigo, mas existem tantos outros. E o princípio é bíblico aqui. Filho, honra o teu pai. Considere ele importante e mais importante do que você. Muitos pais buscam ser amados e não honrados, mas a Bíblia não diz, filho, ama o teu pai. A Bíblia diz, ame ao teu próximo. Porque só amar não vai resolver, tem que ter honra para que essa pessoa possa viver em sociedade e a sociedade possa viver da forma correta. Aí você vê os absurdos que são cometidos. Crianças que tratam seus pais como seus empregados. Porque no afã de querer ser amado e não honrado, os pais acabam fazendo tudo que os filhos querem. E cria nos filhos a ideia de que eles estão acima de tudo. Que podem fazer tudo, que podem ter tudo, que têm todo o direito, que eles são o centro do universo e todo mundo está orbitando em volta deles. Aí você vê as birras na loja de brinquedos. Vá para a ReHap lá, vá ver o que é que eu estou falando. Fique meia hora lá na ReHap que você vai ver. Você não vai levar isso para mim? Eu não admito. Um dia lá em casa aconteceu um negócio desse. Há muito tempo atrás. Ela está me olhando. Mas foi há muito tempo atrás. Eu saí e deixei ela lá sozinha. Eu falei que ia te expor, eu te disse.
Mas tem muito tempo isso. Aí ela deu um chilique lá porque queria comprar um negócio. Eu fui embora, Joana. Mas, e aí ela? Eu falei, deixa ela vai vir. Aí ela só chorou e veio, né, Joana? Chorou e veio atrás da gente. Nunca mais fez isso. Se o seu filho for tratado como o centro do universo, ele não vai honrar você jamais na sua vida. Ele não vai honrar as autoridades. Ele não vai honrar o policial. Ele não vai respeitar o guarda de trânsito. Ele não vai respeitar a pessoa que está dando aula para ele. Ele não vai respeitar aquelas pessoas, o juiz, aquelas pessoas que têm autoridade. Não vai respeitar o pastor. Não vai respeitar a professora da escola dominical. Filho, honre o seu pai. Honrar aos pais é o princípio do reconhecimento de que existe uma autoridade moral acima de nós, para quem nós devemos uma satisfação moral daquilo que fazemos. Sem isso, não tem condições de existir uma sociedade moral. E a maior autoridade moral é Deus, que é maior do que nós, maior do que os nossos pais, maior do que qualquer outra autoridade constituída, é Deus. E é muito difícil conseguir honrar a Deus se você não honra seus pais. E aí talvez você me pergunte, tudo bem, pastor, então o que é honrar aos pais? Agora eu começo falando diretamente para você que é filho. Honrar é muito mais do que obedecer. Muitos filhos obedecem, mas não honram. O exemplo disso é o irmão do filho pródigo. O pai prepara a festa para o filho, quer ver se perdido, ele vai lá todo revoltado. O que está acontecendo aí? O que é isso? O que é isso? Que palhaçada é essa? Que besteira é essa? Não, teu irmão estava perdido. Ele voltou, veio para casa. O próprio empregado fala isso, ele estava perdido, mas voltou. Então nós estamos celebrando. Aí o irmão mais velho, diz o texto que ele, com raiva, né, sai, o pai vai atrás dele, e aí ele tem aquela conversa com o pai, e no final ele diz: eu te sirvo como um escravo. Ele obedecia o pai esse tempo todo, mas se considerava um escravo, não tinha honra nessa relação. Honrar começa com respeito. Respeita os seus pais. Pare com esses muxoxos, sabe? Quando teu pai fala alguma coisa com você, ele pode estar velho, ele pode estar seminovo, ele pode estar caduco já, mas para com o muxoxo. Eu vou fazer. Sabe, aquela viradinha de olho. Mãozinha na cintura. Filho, faz favor para mim. Pega ali. Pô, pai, eu estudei o dia inteiro, pai. Papai, eu peguei o CDU lotado, pai. Papai, eu vim da faculdade, pai. Eu avisei. Não diga que eu não avisei, porque eu avisei. Todas as vezes que você pede alguma coisa para o filho, é uma murmuração, é um desespero, é uma agonia. Parece que é o fim do mundo. Mas ela faz, tá, gente? Ela reclama, mas ela faz. Para com isso. É o teu pai. Não seja ingrato. Não tenha a mesma atitude que esse irmão do filho pródigo teve. Ingratidão, eu não tenho nada. Eu estou aqui, trabalho que nem um escravo, não tenho nada. Aí o pai diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você deu para o meu irmão, para mim você não me deu.
Deixa de lado essa indiferença, essa arrogância de achar que você sabe mais que os seus pais. Às vezes eu vejo alguns pais assim que têm medo de falar algumas coisas com o filho. Pastor, meu filho está querendo fazer um negócio, eu estava até querendo falar com ele, mas não dá. Eu falei, por quê? Não, porque ele vai falar que eu não sei, que ele estudou mais que eu, que ele fez pós-graduação, que ele fez mestrado, que ele fez doutorado, que ele fez PhD, que ele é o bambambam, e que eu não sei nada disso, pastor. Para com essa arrogância, com essa indiferença, com essa vaidade, com esse orgulho besta, idiota, que não vai levar você para lugar nenhum, porque ele e ela continuam sendo seus pais. Honrar os pais é cuidar deles. Lembre-se, quando você estava lá, todo cagado, quem aturou foi teu pai e tua mãe. O pai não atura muito não, a mãe atura mais. Mas foi ela que foi lá, com todo o carinho do mundo, né? Na minha época era fralda de pano, agora é fralda descartável, é mais prático. Tem lenço umedecido, na minha época não tinha lenço umedecido, era tanque. O menino cagava, botava embaixo do tanque, água fria, era assim. Aquelas calças de algodão, né? A fralda de algodão vazava tudo, né? Era uma nojeira. E a mãe ia lá, né? Toda paciente, lavava. Nem a gente aguentava o cheiro, né? Lembra, foi ela que fez isso. Até o dia que você aprendeu a fazer sozinho. Mesmo assim você ainda ficava, mãe, acabei. Aí vocês estão rindo porque isso aconteceu com vocês. Aí a mãe ia lá, né? Ia lá dar aquele serviço prazeroso, né? Lembre-se que teu pai, muitas vezes, deixou de usufruir um bem, um benefício, para que você pudesse usufruir. Lembre-se que muitas vezes, as contas do seu pai, da sua mãe, não eram sobre eles, eram sobre vocês. Um dia eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, e o primeiro filho deles, e eu perguntei, diz aí, o que está mudando na tua vida? Eu gosto de fazer essa pergunta, sabe? Eu gosto muito. O que está mudando na sua vida? Tudo muito lindo, não sei mais o que e tal, e falando tudo. Eu falei, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você sai na rua, que você vê uma vitrine assim, o que você pensa? Eu penso nas roupas do... aquela ali fica bom. Eu penso no carrinho dele, eu penso no brinquedo dele, eu penso na escola dele. Você que é filho, lembre-se, um dia, seu pai e sua mãe abriram mão dos sonhos que eles tinham, pensando única e exclusivamente em você. As inúmeras vezes que eles deixaram de dormir, porque estavam ali ao lado da sua cama, velando o seu sono. Muitas vezes sua mãe deixou de dormir com você no colo, porque você tinha febre, e ela queria estar ali bem pertinho, porque se a febre aumentasse, ela estava pronta para fazer alguma coisa por você. Honre o teu pai e a tua mãe. Honrar é aceitar que os seus pais têm limites. Eles não são perfeitos. É perdoar os erros, os equívocos deles e lembrar que eles são pecadores igualmente a você. Carecem da graça, do amor, da misericórdia. O que nos frustra é essa nossa projeção, essa expectativa elevada de que você quer ter o pai perfeito, a mãe perfeita, porque o teu colega tem, porque a tua colega tem. E isso é que te frustra, é que te decepciona. Resolva então na sua vida dizer o seguinte, olha, eu sei, eles não são perfeitos, mas são os meus pais. Talvez você possa dizer, pastor, o senhor não conhece meu pai, o senhor não sabe o que meu pai fez. O senhor não sabe o que eu passei na minha vida. Não tenho nenhum motivo para honrar meu pai.
Mas você pode honrá-lo sim, sabe como? Discernindo eles em você. Por exemplo, meu pai era violento. Seja amoroso. Meu pai era um embriagado. Seja sóbrio. Meu pai era mentiroso. Seja verdadeiro. Meu pai era cheio das falcatruas, todo desonesto. Seja honesto. Meu pai vivia no mundo fazendo um montão de besteira. Seja um crente fiel, honesto, temente a Deus. Honre o seu pai através da sua vida. Não, isso é uma maldição na minha vida. É uma maldição, pastor. Na minha família, todo mundo é assim. Quebre essa maldição através das suas atitudes. Seja diferente de você. Aprenda com os erros do passado. Não fique se lamentando, dizendo, mas lá em casa é sempre assim. Tudo é assim, sempre foi assim. Rompa em nome de Jesus e faça a diferença. É hora de reconhecer com gratidão as ações e intenções dos seus pais, dos nossos pais. Flores que sejam dadas em vida e não depois da morte. Você já deu uma flor para o seu pai, para a sua mãe? Você já surpreendeu o seu pai e a sua mãe com um arranjo de flores? Que não haja homenagem póstuma, remorso póstumo, mas que haja homenagem em vida. Jesus é o maior exemplo de um filho que honrou o seu pai, porque em tudo ele fez a vontade do seu pai. E ele chega a dizer, ele chega a declarar: a minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Deus, do meu Pai, daquele que me enviou. Agora eu quero falar um pouco sobre os pais. E agora você vai me bater também, viu, Ana? Eu vou me bater através de você. Eu vou me auto-bater. O texto diz: pais, não irritem seus filhos. Mas então você pode perguntar: quando os pais irritam os seus filhos? Os pais irritam os filhos quando não agem com coerência. Exigem dos filhos algo que não estão vivendo. Olha, filho, tem que ir para a igreja, viu? Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Mas o infeliz não ora, não vai para a igreja e nem lê a Bíblia. Filho, você tem que evangelizar, você tem que falar de Jesus. Mas ele não fala nem da igreja dele, quanto mais de Jesus. Quando as palavras não são avalizadas pela vida, um pai irrita um filho assim. Quando o discurso é muito bonito, é um, mas a vida, a prática, é outra. O pai irrita o filho quando as regras não são claras. Hoje ele elogia o filho por algo que ele fez. Amanhã ele disciplina pelo mesmo motivo. Não tem regra clara. O filho não sabe nunca como vai agradar um pai. Eu fiz hoje, você gostou. Eu fiz ontem e você reclamou. O que você quer, pai? Eu não estou entendendo. O pai irrita o filho quando ele é violento. Acha que disciplina é vingança. Eu vou te pegar? Deixa. Mas eu pego esse moleque, eu pego essa menina. E aí usa a vingança como uma forma de disciplina. Irrita o seu filho quando rejeita um e acolhe o outro. Esse meu filho aí, não gosto dele, não dá para nada. Esse menino aí já era. Mas isso aqui é uma bênção. Ele é uma bênção. Está irritando seu filho, afastando seu filho. Quando você é super protetor, você faz tudo por ele,
quando a mesada dele é maior que o meu salário. O menino faz o que quer da vida, não tem dificuldade, não passa por privação. Ele tem tudo o que quer e o que não quer. Ele nem sabe mais como vai gastar o dinheiro dele. Você não está ajudando, você está irritando seu filho, porque um dia ele não vai ter tudo à disposição. E aí ele não vai saber como administrar, ele não vai saber como viver, porque ele não aprendeu isso. E aí ele vai pensar e vai falar, poxa, realmente, meu pai sempre me deu tudo, sempre fez tudo, e eu não sei como é que eu vivo sem nada agora. Quando não há diálogo, quando não tem conversa, quando foi a última conversa que você teve com seu filho? Quando foi o último papo que você teve com seu filho? Aquele papo cabeça, sabe? Filho, vem cá, vamos conversar, chega junto aqui. Ou quando esse diálogo não é sincero. Ah, fala aí, tá bom, legal. É isso mesmo, meu filho, vai lá. Quando foi a última vez que você teve um diálogo com seu filho? Em que você conseguiu ouvir o seu filho e entender o que ele queria dizer para você? Ou quando você disse para ele o que você queria que ele entendesse e ele entendeu? Quando você não tem tempo para os seus filhos, você tem tempo para tudo. Você tem tempo para todas as coisas que você quer fazer, mas para os seus filhos, você não tem tempo. Quando você compara um filho com o outro, viu? Teu irmão não é assim, teu irmão é melhor, teu irmão é desenrolado, tu não, tu é uma trepeça, tu é fracasso, tu não presta para nada não. Ou com aqueles parentes que não prestam, tu vai ficar que nem teu primo, viu? Você pode cobrar, presta atenção, você pode cobrar o mesmo empenho dos seus filhos, mas você não tem direito de cobrar o mesmo desempenho. Sabe por quê? Porque são pessoas diferentes. São indivíduos únicos, são diferentes, então não tem condições de você querer que os dois tenham o mesmo desempenho, porque eles não vão ter. E quando você faz isso, você está irritando o seu filho, está matando o seu filho aos poucos. Tem filho que você olha sério para ele assim, eu vou caguetar logo o Natan, se eu olhar sério para ele, ele chora, ele fica... A Ana não. Eu posso gritar, falar, ela não está nem aí. Ela, tá bom, pai, tá legal, tá nem aí. Natan não, Natan seu... Natan! Aí ele... Eu falei, eu disse, antes de pregar eu disse que ia expor vocês, então... São diferentes, não dá para ter a mesma cobrança. Quando você é permissivo demais, ou rigoroso demais, ou 880, ou não pode nada, ou pode tudo. A gente precisa aprender a negociar o que é negociável e a não negociar o inegociável. Existem coisas que a gente pode negociar, existem coisas que a gente não pode negociar, a gente tem que aprender. O segredo é o equilíbrio, a gente precisa aprender a criar os nossos filhos em equilíbrio. Quando não há admoestação, o que é admoestação? É exortação com palavras. Quando foi a última vez que você chamou seu filho para conversar e disse para ele, meu filho, está pisando a bola, está fazendo errado, não é por aí, o caminho não é esse, meu filho, olha, vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Você irrita seu filho. Quando você quer usar o seu filho para suprir as suas frustrações, eu queria tanto ser empresário, mas eu não consegui mais. Filho, você vai ser um empresário, viu? Você vai ser um empresário, você vai ser um empresário. Você inferniza na cabeça do menino que ele vai ser um empresário. Ele cresce achando que é empresário, mas ele não quer ser empresário. Ele quer ser jogador de futebol, ele quer jogar bola de gude, mas você disse a vida inteira que ele queria ser, que ele tinha que ser um empresário. E aí você frustrou a vida dele, irritou ele. Ou quando você quer mostrar ele como troféu para todo mundo. Que meu filho, meu filho. Você está irritando seu filho. Muitas vezes, quando são brutos, insensíveis, violentos, quando não são empáticos, não entendem
que a realidade atual pode ser muito mais vantajosa, cheia de oportunidades. A nossa vida hoje é cheia de oportunidades, mas também extremamente competitiva, desafiadora. A gente passou aí pela semana do Enem, dá até pena dos meninos tudo doido para passar, para conseguir uma vaga na universidade. Tem muita oportunidade, mas a competição é muito grande, e cada dia está pior. Quando você não entende isso, você está irritando seu filho, você está violentando seu filho, achando que está ajudando ele, mas você está suprindo a sua necessidade, o seu ego de dizer e de satisfazer a sua vontade, que, não, meu filho fez, o meu filho fez. Não é o seu filho menino, não, é você. Está projetando no seu filho as suas carências, as suas necessidades, as suas frustrações. Então, como criar os filhos, pastor? O texto diz, Efésios capítulo 6, verso 4, a parte B: antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É um padrão aqui. Não é a minha vontade, não é o que eu quero, é o conselho e a instrução do Senhor, é o que o Senhor diz. E essa responsabilidade é um princípio bíblico, desde Deuteronômio, lá no início, lá no princípio, a responsabilidade de educar os filhos sempre foi dos pais. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é o Shema, aonde Deus convoca todo o povo a adorá-lo. O texto diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na sua testa, escreva nos batentes das portas da sua casa. Em Provérbios, texto clássico, todo mundo conhece: instrui o menino no caminho em que deve andar. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Salmo 78, versículo 1, o salmista diz: o que ouvimos e aprendemos, os que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos aos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Não terceirize a educação dos seus filhos. A responsabilidade é sua, foi Deus quem lhe deu. Esse era o modelo que Jó seguia. Jó caminhava por esse modelo. Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Jó era um exemplo. E ele diz assim o texto: na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Era homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, ele ensinava para os seus filhos aquilo que ele era. Ele dava atenção, ele tinha tempo para confrontar os seus filhos. Diz o texto que de tempos em tempos ele chamava os seus filhos. Jó, capítulo 1, verso 2, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Versículo 4, os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Versículo 5, terminando o período dos banquetes, Jó mandava chamá-los. Venham cá, meus filhos, eu quero conversar com vocês. O que vocês fizeram? Como é que foi essa festa aí? Como é que foi essa rave aí? Essa balada aí? O que rolou nessa balada? Diz para mim. Vai! E Jó então admoestava. Ou seja, ele fazia um confronto verbal com os filhos dele. Ele era o pastor da sua casa. Diz o texto, continuando o versículo: ele
fazia com que os seus filhos se purificassem. Meu filho, isso aí que você fez está errado, você pecou, se purifica, peça perdão a Deus, se humilha. Continuando o versículo, o texto diz: de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Então ele orava, ele intercedia pelos seus filhos. Uma vez eu estava conversando com uma irmã da igreja aqui, estava passando por um problema muito sério com um de seus filhos, e durante a conversa eu falei com ela: minha irmã, quanto tempo você está tirando para orar pelos seus filhos? Ela ficou pálida, começou a chorar e disse para mim: pastor, eu nunca orei pelos meus filhos. Talvez você diga: eu não tenho tempo. Então eu vou dizer para você: encontre um tempo. Você tem tempo para ir para o salão, você tem tempo para o futebol, você tem tempo para os amigos, você tem tempo para a televisão, você tem tempo para estar na companhia agradável de quem você gosta, mas você precisa dedicar um tempo para interceder pelos seus filhos. O texto diz aqui, de madrugada. Talvez Jó também não tivesse tempo, então de madrugada ele se levantava e ia orar. Quando foi que você abriu mão do seu sono precioso para chorar pelos seus filhos? Quando eu era adolescente, nós dormíamos no mesmo quarto. Eu tenho 2 irmãos, meu irmão mais velho e minha irmã mais nova, eu sou do meio. Inúmeras vezes eu perdi a conta das vezes, mas ainda hoje eu ouço de madrugada o assoar de um nariz. Eu acordava e quando levantava via minha mãe ajoelhada entre as nossas camas, orando por nós. Aquela voz bem baixinha, sussurrando, clamando a Deus pelas nossas vidas. Perdi a conta de quantas vezes eu acordava em meia-noite com uma mão pesada, grande na minha cabeça e uma voz dizendo: Senhor, guarda o meu filho Marçal, Senhor, cuida dele. E era meu pai em pé ao lado da minha cama. Quantas vezes você já fez isso pelos seus filhos? Quantas vezes você já abriu mão do seu precioso sono para lutar pelos seus filhos na presença do Senhor? Eu ainda ouço aquelas vozes sussurrando de madrugada: Deus, guarda os meus filhos. O que será dessa geração quando esses pais forem-se embora? Você já fez isso pelos seus filhos? Meus pais, eu e meus filhos. Jó fazia isso com determinação. Para concluir essa mensagem, eu gostaria de citar um texto, o último versículo do Antigo Testamento, que se encontra em Malaquias, capítulo 4, verso 6. E o texto diz assim: e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Você quer saber o que significa converter o coração dos pais aos filhos?
e dos filhos aos pais, eu vou mostrar para você. Natan e Ana Luísa, vocês podem vir aqui, por favor? Meu pai não está aqui, mas eu sei que ele está assistindo porque ele está ligado aí no YouTube. Então, primeiro eu quero falar com meu pai. Pai, me perdoa porque nem sempre eu lhe obedeci. Me perdoa, Pai, porque algumas vezes eu lhe desonrei. Mas eu sinceramente, Pai, quero lhe pedir perdão e dizer para o Senhor que o Senhor foi o melhor Pai na minha vida. Muito obrigado. Ana, me perdoa, filha, porque eu te irritei algumas vezes. E nem sempre fui o pai que deveria ser. Me perdoa porque muitas vezes eu não obedeci a palavra e deixei que os meus sentimentos falassem mais forte do que a palavra de Deus. Natan, meu filho, me perdoa, cara, porque eu também te irritei um bocado. E sei que você é caladão, você não fala muitas coisas, mas eu sei que eu te irritei bastante. E não fui um bom pai em algumas vezes. E eu te peço perdão, meu filho, de todo o coração. Eu não sei se o seu filho, o seu pai está aqui hoje, mas se tiver, essa é uma ótima oportunidade para que os nossos corações se convertam aos nossos filhos e aos nossos pais. Então, se teu filho está por aí, se teu pai está por aí, é hora de você abraçar teu filho, é hora de você colar com ele aí, é hora de você quebrar e declarar de uma vez por todas que nós somos chamados para a glória de Deus. Não é a minha vontade, não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então eu queria pedir nesse momento que você ficasse do lado do seu filho aí e fizesse uma oração de confissão, de amor, de carinho, porque o perdão, ele pode transformar as nossas vidas. Queria pedir que apagassem as luzes, por favor. Esse momento é o seu momento entre pais e filhos. Talvez se teu pai não esteja aqui, se teu filho não esteja aqui, não se preocupe aí, procura alguém aí, abraça alguém aí, ó. Se você está vendo que tem algum órfão aí, abraça essa pessoa aí, seja o pai dela, seja a mãe dela, seja o filho dessa pessoa, e deixa que Deus trabalhe nesse momento. Ó Deus, diante da Tua presença, Senhor, nós queremos aqui confessar os nossos pecados, os nossos equívocos como pais e filhos, pais. E queremos te pedir a Tua graça sobre a nossa vida. Nos ajuda, Pai, a honrar os nossos pais. Nos ajuda, Senhor, a não irritar os nossos filhos, mas antes criá-los no temor do Senhor.
segundo a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, Pai. Eu te peço, Senhor, que tu venha restaurar, Senhor, as famílias nesta manhã, Senhor. Que tu venha através do teu amor, da tua bondade, da tua graça, Senhor, restaurar aqueles elos que estão quebrados, ó Deus. Querido, restaurar, Senhor, aquelas famílias que já não se falam mais, aqueles filhos que estão distantes dos seus pais, aqueles que sofreram abuso, que sofreram violência, Pai. Que haja perdão, Senhor, que haja restauração, transformação, ó Deus. E que possamos, Senhor, a partir das nossas vidas, construir, Senhor, uma sociedade sadia, uma igreja santa, Pai, uma igreja que te agrade, ó Deus. Eu te peço, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, e eu entrego a vida de cada um, Senhor, dos filhos, dos pais, da nossa comunidade em tuas mãos. Faça de nós aquilo que tu queres, Senhor, e que possamos ser testemunhas da tua glória, do teu poder e das tuas bênçãos em nossas vidas. Assim nós choramos em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai. Amém.